Olá, meu amigo, minha amiga, vamos continuar nosso estudo de crimes contra a administração pública. Estamos vendo os crimes praticados por particulares contra a administração em geral e agora vamos entrar no crime de desobediência. A gente estava vendo o crime de resistência e o crime de resistência no artigo 329 é quando alguém se opõe à execução de um ato legal, mas veja bem, nessa oposição a um ato legal, há uma violência ou uma ameaça. O agente emprega violência ou ameaça. No crime de desobediência, não. O crime de desobediência, o sujeito simplesmente não acata a ordem legal do funcionário público. E aí ele vai incorrer nesse crime do artigo 330. Vamos dar uma olhada aí no tipo penal. Diz bem tranquilo, bem fácil de entender, artigo 330, desobedecer à ordem legal de funcionário público. Pena, detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Pessoal, desobedecer é recusar o cumprimento. Então aqui a gente não tem dificuldade nenhuma em entender esse verbo, recusar o cumprimento da ordem legal. O que a gente precisa entender bem é o que é essa ordem legal. Olha só, ninguém pode ser compelido a obedecer uma ordem ilegal. Tá bom? Então, vamos botar aqui, olha só, a ordem ilegal, ninguém é compelido a obedecer. Mas muita atenção, ordem ilegal é diferente de ordem injusta. Na ordem injusta vai ter um juízo de valor por parte da pessoa que recebeu o comando. Ela pode considerar a ordem injusta. Isso não torna aquela ordem ilegal. Então veja, se a ordem é legal, ainda que ela venha a ser injusta do ponto de vista do particular, ele deve acatar, ele deve obedecer à ordem legal do funcionário público. Se a ordem for ilegal, aí obviamente ele não precisa obedecer. Então olha só, imagina uma situação em que uma casa foi construída numa área de preservação ambiental e vem o órgão responsável pela fiscalização ambiental e determina a derrubada dessa casa. Ainda que o particular venha a se opor, ele não venha a obedecer porque ele considera a ordem injusta, uma vez que ele construiu a casa, uma vez que a família dele mora no local e que o bem da moradia seria mais importante do que o bem ambiental, isso do ponto de vista dele, ele vai dizer que a ordem é injusta. Isso quer dizer que ele não deve obedecer? De maneira alguma. A ordem, sendo legal, ele deve acatar. Caso contrário, ele responde por esse crime de desobediência. Tá bom? Como tá aqui para vocês, olha, detenção de 15 dias a 6 meses de multa é um crime de menor potencial ofensivo. Então admite todas aquelas medidas despenalizadoras da Lei 9.099. Essa desobediência, deixa eu botar aqui, olha só, a desobediência, ela pode ser comissiva, e aí ela vai admitir tentativa, ou então ela pode ser também uma desobediência omissiva. E aí, pessoal, não admite a tentativa, tá bom? Quando que essa ordem ela pode ser omissiva? Ela vai ser omissiva quando tiver uma ordem legal positiva. Ou seja, para que o particular faça alguma coisa. Então imagina que um determinado sujeito, um particular, vai entrar no fórum e quando a gente entra no fórum, passa lá no detector de metais e a maleta, a pasta desse particular apita mostrando que tem algum metal ali, tem alguma coisa naquela pasta. Chega a polícia militar e determina àquele indivíduo que ele abra aquela pasta para ver o que tem dentro dela. Ele se recusa a fazer. Olha só, a polícia militar nada mais está fazendo do que o seu trabalho e determinou uma ordem legal, emitiu uma ordem legal para esse particular, mas ele se recusa a fazer. Então ele está desobedecendo por meio de uma omissão. Por quê? Porque houve uma determinação de uma ação positiva que foi a polícia militar determinando que ele abrisse aquela pasta. Ele não abriu, ele desobedeceu. Portanto, ele responde pelo crime de desobediência na modalidade omissiva. E aí, pessoal,
não há que se falar na tentativa, beleza? Não cabe tentativa, vai caber aqui a tentativa quando a desobediência for uma desobediência comissiva. Outras características aqui desse crime: é um crime formal, crime de ação penal pública incondicionada, crime de menor potencial ofensivo, como eu já falei para vocês, em razão da pena. É um crime que somente pode ser procedido mediante dolo, não há que se falar em culpa. Então, se o particular deixa de executar a ordem legal, deixa de obedecer a ordem legal por culpa, por negligência, porque ele não percebeu, não deu atenção a essa ordem, ele não responde pelo crime. Ele tem que ter o dolo de desobedecer a ordem legal. Olha aqui outra coisa importante. Quem que vai ser o sujeito ativo desse crime? É um crime comum. Então, qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo. E o funcionário público, ele pode ser sujeito ativo desse crime? Pode, tá bom? Desde que a ordem não seja relacionada às suas funções. Tá bom? Por quê? Porque se ele deixa de executar as suas funções, a gente pode dizer que pode configurar aqui o crime de prevaricação. Tá bom? Claro que aí tem que ter lá o dolo de satisfazer o interesse ou sentimento pessoal, mas de qualquer maneira tem que ser o funcionário público, para que ele seja sujeito ativo do crime de desobediência, a ordem para que ele faça uma ação tem que ser uma ordem ausente, fora das suas funções. Tá bom? Caso sejam suas funções, a gente pode falar aqui provavelmente no crime de prevaricação. Muito bem, pessoal, pode continuar aí na tela. Olha só, algumas situações que não configuram o crime de desobediência. Isso daqui é muito importante. Muitas provas, elas cobram o que não configura o crime de desobediência. Porque você entender esse crime não é difícil. Então, você saber o que configura o crime de desobediência é relativamente tranquilo. O que as provas fazem? Elas trazem situações em que, aparentemente, na hora da prova, você vai achar, poxa, isso daqui configura o crime de desobediência, mas, na verdade, não configura, beleza? Então, vamos ter atenção aqui nessas situações que não vai configurar o crime de desobediência. Dá uma olhada aí na tela. Quando a lei determina uma sanção administrativa ou civil para o descumprimento de uma ordem legal. Por quê? Porque já vai ter uma sanção específica para o caso. Então, se a lei ou mesmo uma decisão judicial já determina uma sanção específica para aquele caso, seja uma sanção civil, uma sanção administrativa, ou às vezes até uma sanção processual penal ou penal, não há que se falar no crime de desobediência. Olha só o exemplo que eu trouxe para vocês aqui. Artigo 238 do CTB. Olha o que diz o artigo 238. Recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou a seus agentes, mediante recibo, os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei para averiguação de sua autenticidade. Então, o simples fato do agente de trânsito solicitar, determinar que você entregue a ele a sua CNH, você se recusa a fazer isso, você se recusa a entregar para ele a sua CNH, você pratica o crime de desobediência? Não. Ué, professor, mas essa pessoa que desobedece essa ordem, né, ela está desobedecendo uma ordem legal emanada de um funcionário público. Por que não responde pelo crime de desobediência? Porque a lei prevê sanções específicas para essa situação. Então, olha, se há uma sanção específica determinada em lei ou determinada numa decisão judicial, não há que se falar na aplicação do crime de desobediência. Então, olha aqui, quais são as sanções nesse caso? Se o particular se recusa a entregar à autoridade de trânsito sua CNH, por exemplo, ele vai incorrer em infração gravíssima, em penalidade de multa e apreensão do veículo e a medida administrativa, remoção do veículo. Então são penalidades, são sanções administrativas que a própria lei impõe aqui. Ela não fala nada em relação ao crime de desobediência. Então olha aqui essa observaçãozinha que eu botei. Incorre, porém, no crime de desobediência se houver previsão expressa da aplicação cumulativa desse delito. Então, se o artigo 238 do CTB tivesse falado, olha, a gente tem essas infrações, a gente tem essas sanções administrativas para essa infração,
Mas, além dessas sanções administrativas, incorre, no caso, também o agente no crime de desobediência. Só que a lei não fala isso especificamente. Então, veja, é simples. Se tem sanções determinadas em leis, sanções administrativas, cíveis, penais, processuais penais, e não especifica que incorre o agente, o particular, no crime de desobediência, vai aplicar somente aquelas sanções. Não se aplica o crime de desobediência. Olha aqui, então, o artigo 219 do CPP, o que diz: o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 453. Nem existe mais essa multa, mas a gente está usando aqui um exemplo. Olha só, nesse caso, seria aplicada essa multa e olha só o que diz a lei: sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e condená-la ao pagamento das custas da diligência. Então veja, nesse caso aqui do artigo 219 do CPP, o legislador traz para a gente uma previsão expressa, não só das sanções administrativas ou cíveis, mas também da possibilidade do agente responder pelo crime de desobediência. Então, tem medidas, tem sanções administrativas ou cíveis ou penais, processuais penais, não se aplica o crime de desobediência. Simples assim, a menos que haja a previsão expressa em lei. Beleza, pessoal? Olha aqui, continuando aí, outras situações que não configuram o crime de desobediência. Quando a desobediência se dá em razão de ordem que possa acarretar autoincriminação ou prejuízo. Isso porque não há intenção por parte do agente de desobedecer a ordem, mas sim de preservar o interesse próprio. É uma manifestação do nemo tenetur si detegere, de não produzir provas contra si mesmo. Então, se há uma determinação legal, uma ordem legal por parte do funcionário público para que o agente participe da reprodução simulada dos fatos, o delegado determina ao agente: olha, ao particular, você vai participar da reprodução simulada dos fatos. O particular, que está sendo investigado por um crime, ele fala: não, eu não vou participar. Ele pratica o crime de desobediência? Claro que não, pessoal. Por quê? Porque ele está exercendo o seu direito de defesa, o seu direito de não fazer a autoincriminação. Então ele não pratica o crime de desobediência nesse caso. Vamos supor, quando o agente de trânsito solicita ou determina que o agente, que o particular, o motorista, faça o teste de alcoolemia, que ele sopre o bafômetro, ele vem e se recusa. Praticou crime de desobediência? Não, simplesmente ele está exercendo o seu direito de não produzir provas contra si próprio, tá bom? Isso daqui não é só para situações penais, não. Pode haver também situações cíveis, por exemplo, não realizar o teste de paternidade. É uma questão cível, o agente ele pode se recusar. Ele responde pelo crime de desobediência se houver uma determinação legal nesse sentido, ou do juiz? Não, ele não pratica o crime de desobediência. Tá certo que a gente já sabe que será subentendido que ele é o pai, né? Isso daí a lei até está caminhando nesse sentido, a jurisprudência também, mas de qualquer maneira ele tem o direito a se recusar e não responderá pelo crime de desobediência. Por quê? Porque ele está realizando uma defesa em razão para que não sofra um prejuízo ou para que não seja incriminado, beleza? Outra situação, tá aí na tela: descumprimento de medida protetiva de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha. Olha só, quando alguém descumpre uma medida protetiva, não vai responder também pelo crime de desobediência, tá bom? Muita atenção em relação a essa hipótese. Teve uma alteração na Lei Maria da Penha que incluiu o crime do artigo 24A. E agora o descumprimento de medida protetiva no âmbito da Lei Maria da Penha configura um crime específico lá na Lei 11.340, tá bom? Que é exatamente o artigo 24A. Mas mesmo antes desse artigo 24A, mesmo antes dessa conduta ser incriminada especificamente, já havia previsão no sentido de que não incorreria o agente que descumprisse essas medidas protetivas no crime de desobediência. Por quê? Porque haviam outras sanções cabíveis no caso. Por exemplo, a lei determina que quem descumprisse medidas protetivas poderia ser decretada sua prisão preventiva. Então essa já era uma sanção que ele vinha a sofrer se descumprisse as medidas protetivas. Não era necessário que ele incorresse no crime de desobediência. Beleza? Mas agora, pessoal, muita atenção, porque isso é bem recente. Descumpriu medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, há um crime específico do artigo 24A. Beleza? Olha só, tem outras situações aqui que não configuram o crime de desobediência.
quando a notificação com a determinação ou ordem for emitida por via postal. Exige-se a notificação pessoal do responsável pelo cumprimento da ordem. Então, não adianta simplesmente enviar uma carta com a ordem, por exemplo, ainda que tenha aviso de recebimento. Não, a ordem tem que ser pessoal, a notificação deve ser pessoal. Não configura também o crime de desobediência quando a previsão de multa diária astraente fixada pelo magistrado com a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir o preceito. Vai muito de encontro isso daqui, ao encontro, na verdade, do primeiro ponto que a gente falou. Se a própria lei, se a própria decisão judicial já traz uma sanção administrativa, uma sanção civil, não incorre no crime de desobediência. Então, o juiz, alguém se emitiu numa posse de um lote, vem o juiz e decreta uma decisão dizendo o seguinte: sujeito, você precisa sair desse lote imediatamente. Se não o fizer, terá uma multa de R$10 mil por dia. Só que o agente ele não sai. Muito bem, ele vai responder pelo crime de desobediência? Não. Por quê? Porque já há uma multa estabelecida naquela decisão de que ele vai ter que pagar R$10 mil por cada dia que ele não sair, que ele não esvaziar, né, aquele lote. Beleza, pessoal? Atenção demais nisso daqui, cai muito em prova. Mais uma situação, quando há um mero pedido ou solicitação do funcionário público. Olha só, pessoal, o funcionário público não pode pedir, solicitar. É necessário que tenha uma ordem, determinação. E, se necessário, deve ser o agente advertido de que a desobediência configura crime. Tá bom? Então, tem que ser, não pode ser um pedido do funcionário público, você poderia fazer isso, por favor? Isso não é uma ordem legal. Uma ordem legal é uma determinação e tem que ficar claro para o receptor, né, o destinatário dessa ordem, de que se trata de uma ordem e que configura, inclusive, o crime de desobediência caso ele desobedeça. Beleza? Mais situações aqui, ó. Conduta de defensor público geral que deixa de atender à requisição judicial de nomeação de defensor público para atuar em determinada ação penal. Professor, não entendi muito bem. Tranquilo, pessoal, isso daqui. Imagina que alguém num processo penal precisa de um advogado, precisa do defensor público. Vem o juiz e envia um ofício para o defensor público dizendo o seguinte, para o defensor público geral dizendo o seguinte: olha, é para você designar um defensor público para atuar nesse caso. Mas vamos supor que não haja defensores públicos disponíveis. E esse fato aconteceu. Por isso que temos essa jurisprudência. O defensor público geral disse: olha, não temos defensores públicos disponíveis, essa é uma outra área que a gente não atua, uma área geográfica distinta dos defensores públicos que estão disponíveis, portanto, não será possível designar um defensor público para defender este réu nessa ação. O juiz fez, ele entendeu que se tratava de um crime de desobediência, mas posteriormente a jurisprudência disse que não se trata de desobediência nesse caso, tá bom? Só quis trazer para vocês aí, é relativamente recente para que a gente possa ter em mente, principalmente concursos aí relacionados à defensoria pública. E mais uma situação, quando o agente estiver amparado em causa excludente da licitude. Aí tranquilo, né, pessoal? Qualquer crime que alguém esteja amparado em causa excludente de licitude, não haverá o crime. Olha um exemplo. Age acobertado pelo estrito cumprimento do dever legal o advogado que deixa de prestar informações acerca de fatos que possam prejudicar seu cliente, em que pese a determinação de funcionário público, ou seja, ele está acobertado aqui por uma causa de excludente de licitude, que é o estrito cumprimento do dever legal. Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade. Crime de desobediência em relação ao princípio da especialidade. Há algumas situações, como outras que eu já trouxe aqui para vocês, em que não haverá especificamente o crime de desobediência, exatamente porque há um crime mais específico do que o crime de desobediência. É esse caso que eu falei para vocês, por exemplo, da Lei Maria da Penha, que agora há um crime específico para quem descumpre as medidas protetivas de urgência, artigo 24A. Então, o princípio da especialidade vai tornar o crime de desobediência subsidiário. Ele só vai ser aplicado quando não tiver uma norma mais específica aplicável ao caso. Olha aqui uma situação. O artigo 359 do Código Penal diz: exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Então veja,
quando o agente exerce uma função, uma atividade, direito, autoridade ou mundos, que ele foi suspenso, ele está descumprindo uma decisão judicial e ele está desobedecendo essa decisão judicial. Ele poderia vir a responder pelo artigo 330 pelo crime de desobediência? Poderia, mas temos um crime específico que é exatamente desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Então ele vai vir responder pelo artigo 359. Imagina que alguém que exerce um munus é tutor ou curador e vem o juiz e determina a suspensão dessa atividade de tutoria ou de curadoria. Só que o agente continua a realizar atos na função de curador ou tutor. Ele responde pelo crime do artigo 359 e não pelo artigo 330. Beleza? Olha que outra situação. Desobediência, né? A recusa a se identificar à autoridade pública. Veja bem, se alguém se recusa a se identificar para uma polícia, para alguma autoridade pública, aplica-se a contravenção prevista no artigo 68 da LCP, a Lei de Contravenções Penais. Diz o quê? Recusar a autoridade quando por esta justificamente solicitados ou exigidos dados ou indicações concernentes à própria identidade, estado, profissão, domicílio e residência. Pena, multa de R$200 mil a 2 contos de réis. Então veja, pessoal, essa conduta aqui é daquele que silencia. Pode vir aqui comigo. É a conduta daquele que permanece em silêncio diante da solicitação, da determinação do agente público para que ele venha se identificar. Porque lembrem-se, se o agente, o particular, na hora que é solicitado que ele se identifique, ele fala que o nome dele é um outro nome, ele se apresenta com um nome distinto do seu, aí não vai incorrer numa contravenção penal não, vai incorrer lá no artigo 307 do Código Penal, falsa identidade. Vai se aplicar essa contravenção penal quem permanece em silêncio. O policial, por exemplo, pergunta o nome do particular e o particular fica em silêncio, fala, não vou responder. Ele pratica o crime de desobediência ao não responder, ao desobedecer essa ordem de dar a sua qualificação? Não, ele não vai responder pelo crime de desobediência. Ele vai responder pela contravenção penal aqui do artigo 68 da LCP. Muito bem, desobediência à decisão que impôs a violação ou suspensão ou a proibição de obter CNH. Aplica-se o crime previsto no artigo 307 do CTB, tá bom? Tá aqui o artigo 307 para vocês darem uma lida. Então, na mesma situação, se o agente viola uma suspensão, já foi determinado que ele não dirija, mas ele viola essa suspensão, ele não responde pelo artigo 330. Por quê? Porque a gente tem um crime mais específico que está aqui no artigo 307 do CTB. Beleza, pessoal? Então são algumas situações que eu quis trazer para vocês para a gente ficar atento aqui ao princípio da especialidade. Muito bem, meus amigos. Com isso, a gente já passa para o crime de desacato. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, esse crime aqui não é desacato à autoridade. Muitas pessoas pensam, o nome do crime, o nome em iuris do crime é desacato à autoridade. Não, é simplesmente desacato, tá bom? Lembre-se disso daí. Olha o que diz o crime de desacato, artigo 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Desacatar, meus amigos, é no sentido de menosprezar, humilhar o servidor por meio de gestos, palavras. É um crime, vamos botar aqui embaixo, olha, é um crime de forma livre. Então ele pode ser praticado de todas as maneiras. Pode ser praticado por meio de gestos, palavras, ameaça, vias de fato. Tudo isso daí vai configurar o desacato, esse menosprezo, a intenção de humilhar. Então já vou trazer, tem que ter essa intenção, tem que ter o dolo, tá bom? Se por acaso alguém xinga, alguém vai a uma repartição pública, encontra uma pessoa passando na repartição pública e chama aquela pessoa de folgado, porque ele achou que fosse um particular que tivesse, sei lá, caminhando naquela repartição pública. Fala, você é um folgado, vai trabalhar. Só que, na verdade, aquela pessoa que ele chamou de folgado, que ele mandou trabalhar, era um funcionário público. Na cabeça do agente, era um particular. Então, veja, em que pese ele ter desacatado um funcionário público, ele não responde pelo crime de desacato. Por quê? Porque não houve o dolo.
ele vai responder talvez por uma injúria, ele responde por aquele crime que ele teve a intenção de praticar. Ele não vai responder pelo crime de desacato, em que pese aquela pessoa ser um funcionário público. Por quê, pessoal? Porque é necessário que haja o dolo de desacatar, o dolo de menosprezar, o dolo de humilhar um funcionário público em razão das suas funções ou no exercício dela, beleza? Outras características aqui importantes, trata-se de um crime formal. Então, é indiferente para a consumação do delito se o funcionário público se sentiu ofendido ou não. Pode ser que o funcionário público nem tenha dado ideia, não estava nem aí para aquele xingamento, aquela tentativa de humilhá-lo. Ele pode nem se preocupar com isso, mas houve o desacato mesmo assim, tá bom? E isso também porque o sujeito passivo será o Estado primordialmente, tá bom? E secundariamente que será o funcionário público. Então, é o Estado que será o sujeito passivo primordial. A gente vai ver sobre isso daqui a pouco. Olha só, tentativa é cabível? Vai depender da forma, né? Se for, por exemplo, pelo meio verbal, não será. Aí não será cabível porque é unissubsistente. Mas se for por outros meios, aí a gente pode falar que é possível a tentativa, beleza? E é um crime de ação penal pública incondicionada. Muita atenção em relação a isso daqui. Ah, mas o agente, o funcionário público que sofreu o desacato, ele não tem interesse na persecução penal, ele pouco se importa, ele não deu importância, xingaram ele de vagabundo, de corrupto, mas ele não está nem aí para isso, porque aquilo não atingiu, não interessa. Ainda que o servidor público que sofreu o desacato não tenha interesse na persecução penal, trata-se de crime de ação penal pública incondicionada, beleza? E por fim, só chamar a atenção para vocês aqui, olha, pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa é um crime de menor potencial ofensivo. Pessoal, vamos voltar aqui então para esse assunto, olha, do sujeito passivo, de quem que será o sujeito passivo no crime de desacato. Olha só, primordialmente, como eu disse com vocês, será o Estado e secundariamente o servidor ofendido, beleza? Essa ofensa aqui que vai configurar o desacato, ela pode se dar de duas formas. Primeiro, no exercício da função, chamado in officio, independentemente do local e da relação com a função desempenhada por esse servidor público. Beleza? Vamos imaginar aqui a situação. O juiz da Vara de Execuções Penais vai até o presídio para fazer a vistoria nos presídios, é uma atividade que eles desempenham, e quando ele está lá no presídio fazendo essa vistoria, um interno vê ele passando, né, algum preso vê o juiz passando e vira para o juiz e fala: "Você é um corno, eu peguei a sua esposa." Olha só, pessoal, o interno fala isso lá para o juiz. Houve desacato ou não? Claro que houve. O juiz, ele estava no seu local de trabalho? Não, ele trabalha lá no fórum, lá no seu gabinete. Ele não estava no seu local do trabalho, mas ele estava no exercício das suas funções. Então haverá o crime de desacato. Olha aqui, ó, no exercício da função, ainda que ele estivesse num local que não é o seu local de trabalho, ainda que não haja uma relação com a sua função, porque nesse caso exatamente isso, né? O interno que fala que ele é um corno, que ele pegou a esposa do juiz, esse xingamento, esse desacato não tem qualquer função, não tem qualquer relação com a função desempenhada pelo juiz. Mesmo assim, como se deu no exercício da função desse magistrado, configura sim o crime de desacato, beleza? Mas essa não é a única hipótese. Olha aqui, fora da função, mas em razão dela, quando há o nexo funcional do desacato com a função desempenhada, propter officium. E imagina um analista legislativo do Senado Federal que está lá na praia, curtindo a praia com a sua família. Chega alguém, um particular, que o identifica como servidor do Senado Federal e fala: "Você é um corrupto, você trabalha naquela casa legislativa que só tem corrupto." Veja, meus amigos, ele não estava no exercício da sua função, ele não estava lá na praia em razão da sua função nem nada,
mas o desacato se deu em razão da função desempenhada. Olha aí na tela. Em razão da função desempenhada. Então, nesse caso, haverá também o crime de desacato. Então, lembre-se, se ocorreu no exercício da função, independentemente do local e da relação com a função, há desacato, assim quando estiver fora da função, mas em razão dela também haverá desacato se essa ofensa se der em razão desses princípios aí. Beleza? Olha aqui, atenção, muita atenção. Em qualquer caso, porém, deve a ofensa ocorrer na presença do funcionário público, no exercício da função ou em razão dela. Se a ofensa, se esse insulto não ocorre na presença do funcionário público, mas em razão de suas funções, exemplo, por meio do telefone, da imprensa, por carta, por e-mail, etc., poderá configurar qual crime? De injúria contra funcionário público, lá do artigo 140 do Código Penal, combinado com o artigo 141, inciso 2º do Código Penal. Se vocês forem lá no artigo 140 do Código Penal, que vai tratar da injúria, e ali os seguintes, falando dos crimes contra a honra, é possível a prática de uma injúria contra o funcionário público. Ué, professor, qual que vai ser a diferença então? Quando é que eu sei que é uma injúria contra funcionário público e quando que eu sei que será um crime de desacato? Simples. Será o crime de desacato se a ofensa for proferida na presença do funcionário público. Então tem um funcionário público na frente do particular, o particular xinga ele de corrupto. Desacato. Estava na presença física ali. Desacato. Diferente é a situação que por outros meios há uma ofensa. Por outros meios chega ao conhecimento desse funcionário público essa ofensa. Então vamos supor que numa entrevista de um particular, esse particular começa a ofender e xingar o governador. Uma entrevista na emissora de televisão, por meio da imprensa, chegou-se ao conhecimento do governador que houve essa injúria proferida contra ele no exercício da sua função. A injúria proferida contra ele não como uma pessoa física, mas como um servidor público. Então é simples assim, meus amigos. Desacato tem que ser na presença física do funcionário público. A injúria praticada contra funcionário público não ocorre na presença física desse funcionário público. Ele toma conhecimento por outros meios, escritos, e-mail, por entrevista, outras formas que não a presencial, beleza? Importante saber aí essa diferenciação entre o crime de desacato e a injúria praticada contra funcionário público. Muito bem, vamos aí para frente. Sujeito ativo do crime de desacato. A gente falou do sujeito passivo, olha aqui o sujeito ativo do crime de desacato. Será o particular, e isso inclui o funcionário público fora de sua função. Se ele está fora da sua função, ele é considerado um particular. Absolutamente tranquilo isso. Mas, quando o funcionário público estiver no exercício ou quando ele profere uma ofensa em razão da sua função, ele pratica ou não o crime de desacato, ele pode ser sujeito ativo desse crime? 3 correntes, meus amigos. A primeira diz o seguinte: não pode o funcionário público ser responsabilizado por desacato. Tá? De acordo com essa corrente, o delito de desacato só pode ser cometido por pessoas estranhas à função pública, ou extraneus, uma vez que se encontra inserido no capítulo de crimes praticados por particular. Tem essa teoria aqui. Professor, essa teoria é aceita? Pouco aceita, tá bom? Alguns doutrinadores a defendem, mas ela não é amplamente aceita. Segunda teoria, pode o funcionário público praticar desacato desde que a ofensa seja praticada contra seu superior hierárquico. Não haverá, portanto, desacato se o sujeito passivo for funcionário público com igual função ou hierarquia. Então, tem 2 analistas judiciários que estão na mesma hierarquia. Um ofende o outro em razão das suas funções. Haverá desacato? Para essa doutrina, para essa corrente, não haverá, porque eles estão no mesmo nível hierárquico. Entretanto, se esse analista judiciário ofende o seu superior, por exemplo, o juiz, o seu superior hierárquico, aí sim haverá o crime de desacato, beleza? Professor, essa doutrina é aceita? É aceita por alguns, mas ela não é amplamente aceita. A doutrina que vocês devem levar para a corrente que vocês devem levar para a sua prova é essa daqui. Pode sim o funcionário público praticar desacato, independentemente da função exercida pelo sujeito passivo
ou de subordinação hierárquica, é o entendimento aqui do STJ. Beleza, pessoal? Então, atenção, é bom saber todas essas teorias porque pode cair numa eventual prova discursiva, mas numa prova objetiva, o conhecimento que vocês precisam ter e levar para essa prova é o da terceira corrente. Pode sim o funcionário público praticar o crime de desacato no exercício das suas funções ou em razão dela, assim como pode o particular ou o funcionário público fora das suas funções. Beleza? Muito bem, pode colocar aí na tela. Continuar aí no sujeito ativo do crime de desacato. Advogado, no exercício de sua atividade, pode ser sujeito ativo do crime de desacato? Olha só o que diz o Estatuto da OAB. No artigo 7º, parágrafo 2º, o advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometer. Muito bem, pessoal, por essa lei, por esse dispositivo, a gente vê que o advogado não pode cometer desacato no exercício de sua atividade. Entretanto, a DIN 1127, dígito 8, declarou a inconstitucionalidade da expressão ou desacato, de forma que o advogado, no exercício de sua função ou em atos relacionados, não possui imunidade no que tange à prática do crime de desacato. Simples, pessoal. Advogado, então, pode cometer desacato no exercício das suas funções? Sim, ele pode ser sujeito ativo desse crime de desacato. Não será do crime de injúria e difamação, mas desacato, a DIN declarou essa expressão inconstitucional aqui no artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB. Beleza? Muito bem. Atenção aqui, quero chamar a atenção para vocês alguns pontos bem importantes que são cobrados em prova. Não se admite a exceção da verdade no crime de desacato. Professor, a exceção da verdade é o que tem lá nos crimes contra a honra, né? Exatamente, lá na calúnia. Se você calunia alguém, você pode tentar provar que você falou a verdade. No crime de desacato, não há essa possibilidade. Se você chama alguém de corrupto, chama um deputado de corrupto, ainda que ele seja corrupto, você vai responder pelo crime de desacato, porque não admite você tentar provar que ele é corrupto ou não, beleza? Primeiro, porque não há previsão legal, e segundo, porque o bem jurídico atingido é a função pública e não a honra do servidor, por isso que não admite a exceção da verdade. Número 2, ofensa dirigida a vários servidores no mesmo contexto fático configura somente um crime de desacato. O sujeito passivo primordial é o Estado e este só foi atingido uma vez. Imagina que um particular chega numa repartição pública e grita: nesse setor aqui só tem preguiçoso que trabalha. Pessoal, ele ofendeu vários servidores. Entretanto, foi num único contexto fático. Portanto, ele responde somente por um crime de desacato e não pelo número de pessoas que estavam lá no local. Beleza? Se no dia seguinte ele volta lá e ofende novamente todos esses servidores, aí ele vai praticar um outro crime, porque aí houve um novo contexto fático, haverá aí um novo crime de desacato. Beleza? Olha aqui o ponto 3. Não há crime de desacato quando a ofensa se refere a reclamações do serviço público prestado pela repartição, desde que não haja, obviamente, ofensa ao servidor. Alguém vai num hospital público e começa a reclamar que o serviço está ruim, falar que o atendimento... Pode vir aqui comigo. A falar que o atendimento está lento. Pessoal, não haverá, nesse caso aí, o crime de desacato. Você pode reclamar tranquilamente dos serviços públicos, mas não pode ofender a honra, nesse caso aí do hospital, ofender a honra não. Você não pode ofender um médico lá, simplesmente começar a dizer que o médico não está trabalhando, que ele é vagabundo, que ele... Aí vai incorrer no crime de desacato. Estamos falando, obviamente, de um hospital público, né, não, pessoal? E aí, a situação 4, na tela. Não há crime de desacato se a ofensa é proferida em contrapartida a comportamento ilegal ou desproporcional do próprio servidor. Se o servidor é mal educado, começa a xingar e ofender o particular, obviamente, vai reagir. E ele, em retorção imediata, acaba xingando e ofendendo também aquele servidor. Ele simplesmente reagiu a uma conduta ilegal e desproporcional do servidor público. Então não há que se falar que esse particular praticou o crime de desacato. Beleza, pessoal? Atenção aí nesses pontos. E por fim, quero falar com vocês aqui um ponto importantíssimo. Tá aí na tela, olha só. Desacato ainda é crime? Ué, professor? Tá no Código Penal e até onde eu sei é um crime.
Pois bem, meus amigos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos vem entendendo que o crime de desacato vai de encontro à liberdade de expressão. E trouxe esse conhecimento, né? Acabou que alguns juristas brasileiros importaram essa ideia, essa teoria, e o STJ decidiu que o crime de desacato não poderia mais ser aplicado, em razão do artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então veja, muita atenção nisso daqui, porque alguns livros desatualizados vão dizer que não existe mais, que não pode mais ser aplicado o crime de desacato, porque houve uma decisão do STJ nesse sentido. Entretanto, essa decisão já houve uma nova decisão do STJ, aí da terceira sessão do STJ, dizendo que, na verdade, há sim a possibilidade de aplicação do crime de desacato, tá bom? Então vamos ficar tranquilos, o desacato existe e pode ser aplicado tranquilamente. Tá aí na tela para vocês, só para a gente entender bem essa história. Olha só, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos entende que o crime de desacato contraria o artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica, o qual trata da liberdade de pensamento e expressão. Aí, em 15 de dezembro de 2016, a 5ª turma do STJ decidiu: o crime de desacato não mais subsiste em nosso ordenamento jurídico, por ser incompatível com o artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica. A criminalização do desacato está na contramão do humanismo, porque ressalta a preponderância do Estado personificado em seus agentes sobre o indivíduo. Aí, pessoal, teve essa decisão aqui no STJ, muita gente falou: poxa, não existe mais o crime de desacato, acabou. Esse crime está previsto lá no artigo 330, mas ele não pode ser aplicado na prática. Veja bem, quem decidiu isso daqui? A 5ª turma do STJ. A 5ª turma do STJ e a 6ª turma do STJ formam a terceira sessão do STJ, que vão tratar aqui dos crimes, infrações penais da matéria de direito penal. Veio posteriormente a terceira sessão do STJ, que está acima da 5ª turma, e aí pacificou a jurisprudência, dizendo: sim, o crime de desacato continua válido e ele não contraria o Pacto de São José da Costa Rica, tá bom? Então tá aí, 24 de maio de 2017, a terceira sessão do STJ decidiu que a previsão normativa do crime de desacato compatibiliza-se perfeitamente com o direito à liberdade de expressão previsto no artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, de forma que desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela continua a ser crime. Galera, como houve aí esse intervalo de alguns meses em que o desacato deixou de existir, não pôde mais ser aplicado, né, de acordo com esse entendimento da 5ª turma do STJ, é possível que o examinador tente nos confundir. Então, atenção, não há no que se confundir aqui. Temos o conhecimento que o crime de desacato continua sendo aplicado normalmente e que não contraria o artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica. Beleza, meus amigos? Com isso a gente finaliza a aula. Muita atenção nesses pontos trazidos aí. Trouxemos somente aquilo que é realmente o filé que o examinador gosta de cobrar. Um grande abraço, até a próxima aula.